Bum! Estudo para o Tribunal de Contas de São Paulo. Conteúdo de administração financeira é o AFU. Uma coisa interessante o conteúdo que eu tenho aqui. Tem um edital, tenho separadinho o editalzinho, bonitinho. Daí tem uma estatística de questões. E fazendo isso aqui, dá para saber que o básico das questões de AFU é tudo de LRF, da Lei de Regulações Financeiras. Exceto de dívida pública, tem mais de 200 questões dessas. Daí, em segundo lugar, são as contas de despesa, é o assunto de despesa pública com conceitos, estágios e classificações. A maioria das questões são as coisas básicas, né? E, por fim, a coisa que mais cai é da receita, conteúdo da receita pública sobre os conceitos, estágios e classificações da receita pública. Mesma coisa, da dívida despesa pública. Se checar despesa pública, receita pública e LRF é o básico que sempre cai. Que cai muito. Interessante. Na VUNESP. Na administração orçamentária e financeira, isso aqui é digital. Conceitos principais e princípios orçamentários classificados orçamentários, conceitos estágios classificados da despesa e da receita pública, ciclo orçamentário, sistema de processo orçamentário, elaboração da proposta orçamentária, mecanismo de planejamento orçamentário, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento anual, mecânicas retificadas do orçamento, créditos adicionais, execução orçamentária, financeira e controle e avaliação, execução orçamentária, dívida ativa, regime de adiantamento, suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, dívida pública, descentralização de créditos, lei complementar 101. E daí aqui tem uma separação, tá certinho. Daí aqui tem uma porcentagem de questões. Mais de 40 questões da VUNESP são da lei complementar 101. E atualizações. A lei complementar 101 é LRF que eu estava falando, junto com dívida pública. Depois, despesa pública e depois receita pública, que nem eu falei antes. Tem uma questão de 1% de questões de conceito de ciclos orçamentários. Que coisa difícil, né? Daí quando separa ainda mais em mecanismos de planejamento orçamentário, essas perguntas viram 30% da lei orçamentária anual, 37% da LOA, 20% da LDO e 15% do plano plurianual e 25% das questões metade de tudo isso aí. Plano plurianual, LDO e LOA, tudo mescladinho. Das questões de receita pública caem as perguntas principalmente de classificação, mais da metade das questões é de classificação praticamente, algumas 15% de estágios, 32% de conceitos e 5% de dívida ativa. E na despesa pública, só vou falar as três principais, cai 23% de estágio, 34% de classificações e 19% a pagar. O resto é tudo específico. Daí chega na LRF, que é a coisa que mais cai. Quando chega na LRF, você tá ferrado, porque cai um monte de coisa da LRF, só que é tipo tudo. Tem muita questão, mas é tudo, pode ser qualquer coisa. Bom, mas as três principais são, mais da metade das questões são de despesa pública, que está no artigo 15 e 24 da LRF, de receita pública, que está no artigo 11 a 14 da, quer dizer, 15 a 24, 11 a 14 da LRF, e planejamento, que está no artigo 3 a 10 da LRF, sacou? O resto básico é tipo disposições gerais, 1 a 2, e despesa, dívida pública e endividamento. Ou seja, lê do artigo 1 a 2 até o 24 e você vai conseguir acertar metade das questões. 1 a 24, 1 a 24. Bom, aqui é uma questão, conforme a lei de responsabilidade fiscal, a lei de direitos orçamentários explorar sobre a coisa. Eu não li nenhum conteúdo ainda, então não tenho nem ideia, mas vamos responder. As medidas de desempenho com a finalidade de medir as relações e os esforços despendidos dos programas. Errado? A lei de responsabilidade fiscal, a lei de justiça orçamentária,
Disporá sobre regionalização dos região administrativa. Não. Disporá sobre as contas de ativo passivo que são classificadas como financeiras ou permanentes. Não. Disporão sobre os objetivos e propósitos perseguidos pelo ente público e pela cuja consecução são utilizados recursos orçamentários. E D. E. Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Eu acho que é aí. Tem algum gabarito aqui? Não tem gabarito. Me ferrei. Não esquece essa pergunta aí. Constituição Federal para LDO. Artigo 165, súmula 2. Metas e prioridades. Isso aqui tá falando da coisa da lei de direitos orçamentários que disporá? Tá. Metas e prioridades. Tem alguma com isso? Não. Orientar a elaboração da LOA. Não. Disporá sobre altas alterações na legislação tributária. Não. Incluirá as DCAs para exercício financeiro seguinte. Não. A FU, Caixa BNDES, Banco da Amazônia e Banco Nordestino? Sei lá. LRF, artigo 4, equilíbrio entre as RID. Cara, siglas. Querem matar com essas siglas. Uma pergunta aqui, pulando. Restos a pagar. Sigla RP. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro, ou seja, até 31 de dezembro de 31 de dezembro, que está no artigo 36 do 4320. Os RPs, os restos a pagar, podem ser classificados como o artigo 67 do decreto 90.3.872. Caraca, eu tô confundindo muito esse número. 93872. 90.872. Caraca, que difícil falar esse número grande. Os RPs, restos a pagar. Restos a pagar são classificados como restos a pagar processados, que é RPP, e como restos a pagar não processados, RPNP. Significa o restos a pagar processado, significa que a despesa já foi empenhada e liquidada, processada, mas ainda falta o seu pagamento. Restos a pagar não processados são a despesa só foi empenhada, restando ainda sua liquidação e pagamento. Bom, daí tem aqui o artigo 35. 35 de onde? 35. Não era o 36 que falava dos restos a pagar que são as despesas empenhadas? 35 fala: o empenho da despesa não liquidada será considerado anulada em 31 de dezembro para todos os salvo quando, 4 hipóteses de salvo quando, vigente no prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecida. Segundo, vencido no prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja, de interesse da administração, exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Salvo também se destinar a entender a transferência a instituições públicas ou privadas. E quarto, o empenho da despesa corresponder a compromissos assumidos no exterior. LOA 2019, LOA 2020. 31 de dezembro muda, tá? Daí mudou. Interessante. Mudanças, né? E para L e I para NP, que virou RPP de 2019. Despesa orçamentária. Não entendi nada, cara. Tem umas coisas escritinhas bonitinhas aqui, mas não entendi nada. Conteúdo extra, despesas de exercícios anteriores. DEA.
conforme o artigo 37 da Lei 4.320, 64 e o artigo 22 do Decreto 93.872, as despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida. Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta da dotação destinadas a atender as despesas de exercício anteriores, respeitada a categoria econômica própria. Despesas de exercícios anteriores, DEA, conforme o artigo 37 da Lei 4.320 e o artigo 22 da Lei 93.872. Diz assim: as despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompidas e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta da dotação, a destinação a atender despesas de exercício anteriores, respeitando a categoria econômica própria. Despesas que não se tenham processadas na época própria são os empenhos que não foram liquidados em razão de algum problema no processamento da despesa, falhas documentais, falhas de comunicação entre setores do órgão, não emissão de documentos fiscais pelo credor, etc., sendo por isso cancelados. Depois disso, constata-se que o serviço foi prestado, o bem foi entregue ou a obra realizada. Como o empenho foi cancelado, deva-se fazer um novo empenho no elemento de despesa, DEA. Restos a pagar com prescrição interrompida. A despesa empenhada foi inscrita em RNP, que são os restos a pagar a não processados, por ainda estar vigente o direito do credor para cumprimento da obrigação, porém, em ano seguinte, o RNP, o restos a pagar a não processados, é cancelado indevidamente, ou seja, enquanto ainda estiver vigente a comunicação. Legal. Isso aqui tem um imã. Deixa eu desligar isso aqui. Agora eu conecto isso aqui. E ligo isso aqui de novo. Onde eu estava? Restos a pagar não com prescrição interrompida. As despesas empenhadas por inscrição RPNP. Restos a pagar não processados, por ainda estar vigente o direito ao credor para cumprimento da obrigação, porém, em ano seguinte, o RNP é cancelado indevidamente, ou seja, enquanto ainda era vigente o direito do credor, em momento posterior, o credor reclama seu direito ao pagamento de novo empenho. Deve ser feito no elemento de despesa, DEA. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. A administração conhece um direito a pagar criado por lei, a decisão judicial ou por outro ato normativo mais exigido em exercício posterior ao início da vigência desse direito. O pagamento desse direito ocorre mediante prévio empenho no elemento da despesa DEA. Reforço do RPNP, respostas a pagar não processados, caso não expresso na norma. Certo. Como já estudamos isso. No estágio da despesa, o empenho pode ser emitido por estimativa quando não se tem definido o valor a ser pago. Assim, a despesa vai sendo executada gradualmente, conforme o caso, a anulação da parte excedente, empenho maior que a despesa real, ou um reforço de empenho estimativo, um empenho menor que a despesa real. Se, na liquidação para fins de pagamento de um RNP for verificada a necessidade de reforçar o empenho original, o novo empenho reforço será feito no elemento de despesa DEA. Exemplo, um código de natureza de despesa. Combustíveis submetem ou subelemento. Eu estou dormindo? Respire. Aplicação direta de modalidade. Outras despesas correntes. Grupo. Despesas correntes, categoria econômica. Tá. Pulando. Questão. LRF dos restos a pagar. Artigo 42. É verdadeiro titular do poder ou o órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação da despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro
dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação de disponibilidade da caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Perguntinha... Tem muita pergunta, cara. LRF, artigo 29. Para os efeitos de despesa desta lei complementar são adotadas as seguintes definições. 1, 2, 3, 4, 5. A definição de dívida pública consolidada ou fundada. Montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados e de realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. 2. Dívida pública mobiliária, dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os de Banco Central do Banco do Brasil, Estados e municípios. 3. Operações de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo abertura de crédito, emissões e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento de antecipado de valores provenientes de renda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 4. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente de federação ou entidade a ele vinculada. 5. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da utilização monetária. Súmula 1. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente de federação sem prejuízo de cumprimento das exigências dos artigos 15 e 6. Muito confuso. Súmula 2. Será incluída na dívida pública a consolidação da União relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Súmula 3. Também integram dívida pública consolidada as operações de crédito no prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento. Dívida pública consolidada ou fundada, prazo superior de 12 meses. Isso aqui também está repetindo no súmula 2. Súmula 3. Também integram dívida pública consolidada as operações de crédito no prazo inferior a 12 meses. Prazo superior a 12 meses. Dívida pública consolidada ou fundada para amortização em prazo superior a 12 meses e também inferior a 12 meses, que nem está escrito na súmula 3. Estranho, né? Tipo, tá falando uma coisa e depois fala outra, ao contrário. Súmula 4. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescida da realização monetária. Pergunta. Conteúdo estranho. Sobre a renúncia de receita. Está no artigo 165, súmula 6. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo e analisado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios da natureza financeira, tributária e creditícia. Na LRF, na lei... no artigo 14 está escrito assim: a concessão ou ampliação... Isso aqui ainda é da renúncia financeira, tá? Renúncia de receita. A concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, estar acompanhada de medidas de compensação no período dimensionado no caput por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo e majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ainda sobre renúncia de receita, na LRF, artigo 14, resumindo, os requisitos são 3. O primeiro requisito é a estimativa de impacto orçamentária financeira no orçamentário em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. E, no requisito 2, atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o terceiro requisito é a pelo menos uma das seguintes condições. Que estão assim, duas condições. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita de lei orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas e resultados
fiscais previstos nos anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem condição de estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo e majoração ou criação de tributo ou de contribuição. Caraca, tem muita coisa dessa renúncia de receita. Continuando a renúncia de receita, no artigo 14 sobre as exceções, diz assim: o disposto no artigo 14 não se aplica, que são as exceções, as alterações das alíquotas dos impostos sobre importação, exportação, produto industrializado e operações financeiras. Operações de crédito, operações financeiras são operações de crédito, câmbios de seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. E também as exceções ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Interessante. Artigo 9. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário nominal estabelecidas no anexo das metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Súmula 1. No caso de estabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á na forma proporcional às reduções efetivadas. Súmula 2. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Súmula 3. No caso de os poderes legislativo, judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Súmula 4. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida na súmula 1 do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Súmula 5. No prazo de 90 dias, após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional a avaliação de cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e resultados demonstrados nos balanços. Ficar mexendo nisso aqui é legal, mas fica sem da página, então. Pergunta próxima. Conteúdo, artigo 11 da LRF ainda. Constitui requisitos essenciais de responsabilidade na gestão e instituição, previsão efetiva, arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente federação. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput de que se refere aos impostos. Artigo 25. Para efeito desta complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente de federação a título de cooperação, auxílio e assistência financeira, que não tem conta de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. Súmula 1. São exigidos para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. E quarta exigência, a comprovação por parte do beneficiário de 4 coisas. Uma comprovação de que se acha
em dia quanto ao pagamento dos tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriores dele recebido. Comprovação de cumprimento dos limites. Eu queria que meus mãos fossem mais flexíveis. Restos a pagar, observação dos limites da dívida consolidada, imobilidade de operação de crédito inclusive, por antecipação de receita, de inscrição de restos a pagar e de despesas com pessoal. E por fim, a comprovação de previsão de orçamentária de contrapartida. Suma 2 do artigo 25. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidades diversas da pactuada. Súmula 3. Para fins de aplicação das sanções de suspensão de transferência voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social. Aquela artigo inciso X do artigo 167 da Constituição que estava aqui no artigo 25. Tá aqui, tem conteúdo aqui. São vedadas a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federais e estaduais e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal, ativo e inativo, pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E tem muito mais conteúdo. Tchau.